Vamos lá, professor Vareta, mais uma aula, agora a aula de cartografia parte 1. Vou dividir essa aula em duas partes porque é muita coisa. Já vou te avisar o seguinte, eu não sou nenhum as da edição, mas ao longo dessa aula da cartografia 2 eu vou jogar aqui na tela algumas imagens. Por quê? Porque por mais que eu tente desenhar, eu não sou um grande desenhista. Então as imagens que eu vou colocar na tela vão te ajudar a visualizar o que eu estou falando. Eu jogo lá no pedaço da tela e continuo falando do outro, beleza? Então vai ter aí uns shows de edição. Vamos que vamos para falar de cartografia, e a base da cartografia é entender ela como uma ciência ou uma técnica de confecção e leitura de mapas. O primeiro mapa da história ele foi lá na Mesopotâmia, lá na Idade Antiga, feito em barro ainda. Esse é o primeiro mapa que se tem registro. E desde então, a cartografia vai avançando. E ela avança muito com a questão da tecnologia. Então você teve primeiro a circunnavegação dos continentes, lá nas grandes navegações do século XV e XVI. Depois começou a ter voos de balão. Depois as fotografias de avião. E por fim, os satélites e drones, que é o que a gente usa hoje. Vou falar algumas questões ligadas a essa tecnologia na aula de cartografia 2, ok? Aqui a gente tem que saber o que ela é e vamos focar nas projeções cartográficas. Cara, projeção cartográfica significa o quê? Uma forma com que eu pego o planeta esférico e transformo ele em algo plano para você ver. Ó, pensa como é que aquele... É no beat do para e pensa? Tô pensando, ai, vem no beat do empurra. Não, mas para e pensa. É possível pegar algo esférico e colocar no plano? Não, velho. Pega uma bola, pega a sua Jabulani da Copa lá de 2010 e tenta transformar ela no plano. Não consegue. Por isso, sendo a Terra esférica, toda projeção tem alguma distorção. As projeções não são perfeitas. Elas possuem distorções. Todas. E essas distorções você vai utilizar a que menos distorce para aquilo que você quer visualizar. Qual que é a única forma de você fazer uma representação sem distorção? É fazer uma representação esférica, que é o que a gente conhece como globo, certo? O globo é 100% perfeito. Entretanto, o globo tem duas desvantagens. Primeira desvantagem, a não simultaneidade. O que é isso, Vareta? Você não consegue ver o mapa todo de uma vez só, certo? Imagina você jogando War, você vê o mapa todo, ataca lá de Vladivostok, no Alasca. Quando você tem o globo, você não consegue ver tudo de uma vez só. Segunda coisa, o tamanho. Fazer um globo muito grande é quase que inviável. Então ele tem esses dois problemas. Por isso partimos para as projeções. Projeção significa que eu vou envolver a Terra por um cilindro, ou por um cone, ou por um plano. Eu envolvo a Terra num cilindro. E aí eu preciso da sua imaginação junto comigo. Imagina que a Terra é uma bola e eu envolvi ela com um cilindro. Qual é a parte mais larga da bola? É o meio, é a linha do Equador. Então, teoricamente, apenas a linha do Equador toca esse cilindro e a linha do Equador vai ser a única região do planeta que está perfeita, sem nenhuma distorção. A partir dali, você vai tendo distorções, porque eu tenho que projetar isso. Então, ó, tentando fazer uma representação pequenininha aqui, ó. Estou fazendo aqui, imagina que essa é a Terra e aqui passa o cilindro. Certo? A linha do Equador tocou e aqui, ó, eu começo a ter que projetar. Tá vendo que quanto mais longe da linha do Equador eu vou ficando, mais longe vai ficando a minha projeção? E é isso que acontece. Vamos para as características. Primeira característica que você vai pegar visualmente. Esse mapa da projeção cilíndrica é o mapa mais comum e é aquele mapa retangular que você conhece. E ele vai apresentar sempre paralelos e meridianos retos, linhas retas, formando ângulos de 90 graus. Ó, já se toca de uma coisa. Lembra que a gente falou que que os meridianos saem todos do polo norte ao polo sul? Certo? Ele vai de um polo ao outro. Quando você pega uma projeção cilíndrica, cada um sai de um lugar. Você já vê que aí já tem algo sendo distorcido. Bom, se a única parte que é 100% certa é a linha do Equador, significa então que quanto maior a latitude, quanto mais longe da linha do Equador, maior vai ser a distorção. E essa é a projeção mais famosa que a gente tem, é a projeção de Mercator. Vou projetar ela aqui em algum momento enquanto eu falo.
Bom, essa então é a projeção cilíndrica, é a projeção mais usada, é usada em cartas náuticas até hoje. Indo para a próxima projeção, aquela que a gente só conhece de apostila, a projeção cônica. Eu costumo brincar que ela lembra o seu transferidor do 7º, 8º ano, sei lá, quando você começa a trabalhar com desenho geométrico. Aqui, os paralelos são semicírculos, estão representados em vermelho, e os meridianos são retas que saem de um mesmo ponto. É como se eu pegasse a Terra e envolvesse ela por um cone. A parte do cone que encosta na Terra é a parte de menor distorção, e normalmente isso vai dar na região de clima temperado. Por isso, é um tipo de projeção interessante para você olhar áreas de clima temperado, áreas que a gente pode chamar de médias latitudes, não áreas de baixas latitudes nem de altas latitudes. Baixa latitude, linha do Equador. Baixa latitude, a cilíndrica é melhor. Por quê? Perto da linha do Equador, baixa latitude, pouca distorção. Longe da linha do Equador, grande latitude, maior distorção. Por último, aqui a projeção plana. Galera, vocês já viram a radar? Joguinho mesmo, sei lá, não sei que jogo você joga no computador. Eu atualmente não jogo nenhum, mas o radar é baseado na projeção plana. O que é a projeção plana? Eu tenho a Terra e escolho um ponto e coloco um plano sobre ele e projeto nesse plano. Então o centro do mapa é o ponto que eu escolhi. Muitas vezes esse ponto é um polo, por isso ela ganha o apelido de projeção polar. O mapa da ONU, o símbolo da ONU é uma projeção polar, certo? O símbolo da ONU é uma projeção polar. Quando eu faço um mapa, aqui o centro pode ser o que eu quiser. Eu já vi mapas assim com o Brasil como centro. E você vai ter que os círculos são os paralelos, principalmente quando você pega ali no polo, e as retas são os meridianos. Quando você fala em um radar, a diferença é que o ponto não é fixo, o ponto se movimenta. Quando você fala na projeção, é aqui, dessa forma. Existe também outras projeções. Tem a projeção de Mollweed, eu não sei como pronuncia, vou colocar ela aqui. Ela é uma derivação da projeção cilíndrica, certo? Ela é a projeção cilíndrica, só que você já faz uma curvatura dos meridianos para reduzir a distorção. Olha a palavra, reduzir e não eliminar. Você reduz as distorções quando você usa essa projeção, certo? Então, quando eu falo aqui, essas são aí as 3 projeções que costumam aparecer na prova e mais uma projeção que é muito utilizada nos atlas que você costuma utilizar. Essa aula é uma aula que, como tem muita imagem, vale a pena você dar uma olhada no materialzinho que eu coloquei. O materialzinho é para todo esse bloco de aulas que vai lá desde a aula 1, falando sobre coordenadas geográficas, até a próxima aula, que é a aula que eu vou finalizar a segunda parte de cartografia. Bom, para a gente fechar isso, eu gosto de falar que todo mapa tem uma ideologia. Sim, Vareta, todo mapa tem ideologia? Tem. O que quer dizer isso? Todo mapa quer passar uma ideia. Como os mapas têm distorções, eu posso acabar privilegiando ou colocando numa posição subalterna quem eu quiser no mapa. Dessa forma surgiram 2 mapas que têm uma discussão que sempre aparece nas provas, que é a projeção cilíndrica de Mercator e a projeção cilíndrica de Peters. Olha lá, são 2 projeções cilíndricas. As 2 são projeções cilíndricas. A projeção de Mercator é aquela que a gente está acostumado. Vou colocar aqui na tela. Ela é a projeção que tem o contorno perfeito, o contorno totalmente perfeito. Porém, ela tem a proporção de áreas errada. Nossa, o que é a proporção de áreas errada? Algumas áreas vão aparecer maior que as outras. Nós falamos que a projeção de Mercator é uma projeção eurocêntrica. Por que eurocêntrica? Vamos lá. Então você está olhando para o mapa. Quem está no meio do mapa? E na parte de cima? A Europa. Eu sempre falo, imagina, numa festa de casamento, quem fica no meio da foto? Os noivos, quem está pagando a festa. Quem tem que ter destaque naquele momento. Esse mapa, ao colocar a Europa em cima e no centro, ele dá um destaque para a Europa. Lembrando que no espaço, você pode usar qualquer referencial. Ao fazer isso, ele destaca a Europa. E destaca mais ainda. Por quê? Se ele distorce a proporção de áreas, o que acontece? Conforme mais longe da linha do Equador você vai ficando, maior vai aparecendo ao seu território. Significa que os territórios que estão na
região de clima temperado e de clima polar aparecem muito maiores do que eles realmente são. No materialzinho tem um link de um vídeo que brinca com essa parte de Mercator. Deixa eu colocar, se der para colocar o link aqui em algum lugar eu vou colocar, que você vai ver as distorções. A Groenlândia, por exemplo, que aparece enorme nesse mapa de Mercator, ela é 14 vezes menor do que ela parece. Então olha o que o Mercator fez. Ele, para dar destaque para a Europa, colocou ela no centro. Destaque. Colocou ela em cima, tá por cima, é posição privilegiada. E maior do que ela realmente é. Ele fez 3 ações, ele usou a cartografia, as técnicas corretas, mas em 3 motivos, em 3 características, ele colocou a Europa em destaque. Nesse mapa fica como se fossem países subdesenvolvidos, fosse uma área muito pequena. E isso levou a uma contestação e surgiu o mapa de Peters. Peters também é uma projeção cilíndrica, só que dessa vez ele vai distorcer os contornos para manter a proporção de área. Por isso ele ganha o nome de equivalência das áreas. Olha o mapa de Peters. Parece que ele foi esticado de uma bexiga. Você botou na bexiga e esticou. Cara, a proporção de áreas é essa. Olha o tamanho da África. Olha o tamanho da América do Sul. Olha o tamanhozinho da Groenlândia. Esse mapa ganhou o apelido de projeção solidária porque ele mostrava que a maior parte do mundo é subdesenvolvido. É um mapa que nos surgiu na década de 60, numa discussão ali que você tinha de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Então, mesmo numa projeção cilíndrica, porque os dois são projeções cilíndricas, ao olhar o mapa você consegue ver que os dois têm paralelos meridianos retos, formando ângulos de 90 graus, mas um quer passar uma ideia eurocêntrica e um quer passar uma ideia de dar ênfase aos países subdesenvolvidos. Então, os dois estão corretos, mas querem passar uma ideia diferente. Por isso que todo mapa tem uma ideologia. Ok? Vamos fechar essa aula, vou apagar a lousa e fazer a cartografia 2 para falar os últimos elementos de cartografia. Força, foco nos estudos, façam os exercícios e vamos que vamos, bora para a facul.